Hoje é dia 13 de fevereiro e vamos para o nosso devocional da noite. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ver essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra no versículo de Romanos 8, versículo 1. Espírito Santo, se for necessário, que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para este devocional. Agradeço por estar presente conosco nessa noite. Amém, amém e amém. Vamos lá para o nosso devocional da noite. Tem como base Romanos 8, versículo 1, então vamos ler a introdução da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Visão geral. O autor era um hebreu por descendência, natural de Tárcio, na Cilícia, e educado por Gamaliel, o grande professor farisaico. Paulo foi um dos perseguidores mais implacáveis dos primeiros cristãos, mas foi convertido pela aparição repentina do Senhor ressuscitado. Ele começou a pregar em Damasco, mas por causa da perseguição foi para a Arábia. Retornando de lá, visitou Jerusalém e Damasco e depois foi para a Cilícia, onde sem dúvida realizou um trabalho evangelístico até Barnabé procurá-lo em Tarso e o levar a Antioquia, onde trabalharam por um ano. Depois disso, os dois foram para Jerusalém, com contribuições para os irmãos. Ao retornar a Antioquia, ele foi chamado pelo Espírito Santo para o trabalho missionário, no qual continuou até sua morte, fazendo 3 grandes jornadas missionárias, em que sofreu durante e depois um longo martírio até a sua morte. Motivação da Epístola aos Romanos. Paulo desejava ir a Roma e agora esperava fazê-lo em breve. Ele pôde, portanto, ter desejado que soubessem de sua doutrina antes de sua chegada, especialmente porque talvez tivesse ouvido alguns relatos falsos sobre ela. Foi logo depois que escreveu Gálatas e a mente de Paulo estava cheia da doutrina da justificação. Ele pode ter desejado escrever mais sobre o assunto, dando ênfase especial ao lado divino da doutrina, assim como já tinha feito ao lado humano do livro de Gálatas. Deste modo, ele também pode ter sido mal interpretado em Gálatas e desejava ampliar seus ensinamentos em Gálatas. O homem é justificado pela crença. Em Romanos, Deus dá sua própria justiça ao crente por sua justificação. Febe, uma mulher de influência e caráter cristã, amiga de Paulo, estava prestes a ir a Roma, partindo do litoral de Corinto. E ele não teve uma boa oportunidade para enviar a carta, mas poderia, de certa forma, prestar-lhe um serviço ajudando na sua apresentação. A igreja em Roma, sem dúvida, estava em uma condição muito próxima no momento dos escritos de Paulo. Talvez tenha sido organizada por alguns judeus que ouviram e creram enquanto estavam em Jerusalém, provavelmente no dia de Pentecostes. Embora seus eventos incluíssem judeus e gentios, Paulo a considerava uma igreja especialmente gentia. Alguns erros de doutrina. Venha minha alma pensar sobre isso. Crendo em Jesus, você foi real e efetivamente limpa da culpa. Foi retirada da sua prisão. Mas não está mais em grilhões como uma escrava. Agora está livre da escravidão da lei. Foi liberta do pecado e pode andar como um homem livre. O sangue de seu Salvador comprou seu completo livramento. Agora tem o direito de se aproximar do trono de seu Pai. Nenhuma chama de vingança existe para assustar você. Nenhuma espada inflamada. A justiça não pode ferir o inocente. Suas deficiências foram levadas embora. Você, que um dia foi incapaz de ver a face de seu pai, pode vê-la agora. Você não podia falar com ele, porém agora, com ousadia, ganhou acesso. Antes havia sobre você medo do inferno, mas agora não o tema mais. Pois pode haver punição para o inocente, aquele que crê não é condenado e não pode ser punido. E mais do que tudo, os privilégios que poderiam ter desfrutado se jamais tivessem pecado são seus agora que é justificada. Todas as bênçãos que teriam sido se houvessem guardado a lei e muito mais são sua agora, porque Cristo as guardou para você. Todo o amor e toda aceitação que a obediência perfeita teria obtido de Deus pertencem a você, porque Cristo foi perfeitamente obediente e em seu nome imputou todo o amor e toda a
aceitação que a obediência perfeita e ser obediente de Deus pertence a você, porque Cristo foi perfeitamente obediente em seu nome e imputou todos os seus méritos em sua conta, de todos que pudessem ser excessivamente rico por meio dele, que por sua causa se tornou excessivamente pobre. Ah, como é grande o débito de amor e gratidão que temos com o nosso Salvador. Um devedor apenas à misericórdia, sobre o pacto da misericórdia eu canto. Nem o medo da tua justiça diante minha pessoa e ofertas eu trago. Os tremores, os terrores da lei e de Deus não podem atingir. Obediência e sangue de meu Salvador ocultam as minhas transgressões. E esse é o nosso devocional da noite. Amanhã nós temos o nosso devocional do dia lá no Instagram. E aqui no TikTok, no Devocional da Noite, nós voltamos no domingo. Então tem um bom resto de sexta-feira, um bom sábado para quem só assiste aqui no TikTok. E amanhã nós voltamos com o devocional do dia. E no domingo nós voltamos com a programação normal, o devocional da manhã no Instagram às 8 horas e o devocional da noite aqui no TikTok. Então tenham uma boa fim de semana e até o próximo.